Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Vocês estão aqui e de continuar governando para aquela base de apoio dele ali muito restrita e de achar que isso vai realmente salvá-lo, né? Vai realmente fazer com que ele possa envergar o sistema. E aí a gente vai entrar acho que daqui a pouco, né, nesse assunto, né, com relação à questão do impeachment e tudo mais, que talvez seja o que ele mais quer, né, neste momento, achando que vai ter o apoio de quem possa sustentar, mas que talvez ele não tenha, né? Sim. Talvez realmente o presidente entre numa enrascada de que quando ele for realmente querer envergar e governar, vai ter só ele e os filhos, né? Sim, com certeza. Mas será ainda que o ministro Taik vai conseguir trabalhar, pautar pela ciência e ao mesmo tempo proteger a narrativa anticientífica do presidente Bolsonaro? Que é uma tarefa que poucos teriam estômago para enfrentar, né? Imagina. O Mandetta tentou por um tempo, mas não conseguiu. Hoje, os principais adversários políticos do Bolsonaro não são os políticos de oposição, né, como a gente gostaria que fosse, mas os governadores de qualquer espectro político seja e os outros poderes da União, inclusive o Supremo Tribunal Federal, né, que tem imposto derrotas ao bolsonarismo de 9-0, assim, sensacional. O Estado de Direito e a democracia federativa, né, que são chamados pela extrema-direita de sistema e establishment, são hoje considerados inimigos do Planalto. Em entrevista à CNN Brasil, logo após a nomeação do novo ministro, o Bolsonaro passou a atacar Rodrigo Maia e os governadores novamente. Mais tarde, a Folha de São Paulo noticiou que o Bolsonaro contou para parlamentares que está sendo vítima de um complô. Afirmou que recebeu um dossiê com informações da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né, de que o Rodrigo Maia, o João Dória e parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal estariam tramando um golpe contra ele. Ou seja, involuntariamente o Bolsonaro confessa que a Agência de Inteligência do governo brasileiro está espionando outros poderes e um governador. Um crime gravíssimo, passível de impeachment, de novo. Tipo, pode ser mais uma mentira para alimentar a paranoia da tropa bolsonarista, né? Como também pode ser verdade. Bolsonaro já afirmou que apresentaria provas que as últimas eleições foram fraudadas, mas ele nunca mais apresentou, nunca mais falou disso, né? De novo, né, destacando a perspicácia desses políticos que hoje estão batendo no Bolsonaro, e aí o João Dória, daqui a pouco eu vou até criticar um pouco o João Dória, mas só o quanto ele é inteligente em algumas partes, dele considerar o tal do Bovid-19, né, que é o festival das pessoas indo às ruas, né, mas o Dória, ele chama de protestos a favor do coronavírus, pra vocês irem se preparando, porque quem está do lado bom, alguma hora vai ter o Dória como adversário, por favor, né, é um momento importante que a gente precisa trazer aqui as partes boas, mas, gente, é um jogo rasteiro, é um jogo bem rasteiro. E o Bolsonaro também, ainda, né, lembrando, ele se recusou a apresentar o resultado do seu exame para a Covid-19, né? Mesmo que pareça estar chapado de cloroquina em todas as últimas aparições públicas. Apesar de garantir que guiará as ações do Ministério com base em critérios científicos, o Nelson Taik fez um péssimo pronunciamento de estreia, né? Pouco objetivo, confuso, mas tentando transparecer uma firmeza. O novo ministro da Saúde parecia estar assumindo o Ministério da Economia, né? Hoje em dia a gente tem uma discussão na área de saúde que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. A gente já sabe o que está embutido nesse discurso, né? A relativização da vida humana. É o que o Bolsonaro vem pegando em nome da salvação de uma economia que estava longe de decolar, né? Como insistia o Paulo Guedes antes da pandemia. Apesar das falas alinhadas ao chefe desde o início da pandemia, o novo ministro tem dado declarações que enfureceriam Bolsonaro se fossem feitas hoje. Em um artigo, o Taik afirmou que o isolamento horizontal é uma estratégia que permite ganhar tempo para entender melhor a doença e para implantar medidas que permitam a retomada econômica do país. Em outro, ele apontou a falsa dicotomia entre saúde e economia, a mesma que ele endossou durante a posse, dizendo: esse tipo de problema
a falsa dicotomia, é desastroso porque trata estratégias complementares e sinérgicas como se fossem antagônicas. A situação foi conduzida de uma forma inadequada, como se tivéssemos que fazer escolhas entre pessoas e dinheiro, entre pacientes e empresas, entre bem e o mal. Isso antes de assumir, hein? Os principais pontos de conflito entre Bolsonaro e Mandetta vão continuar existindo com um novo ministro. Para Taik, a gestão de Mandetta vinha sendo perfeita, nas palavras dele. Felizmente, apesar de todos os problemas, a condução até o momento foi perfeita. Pacientes e sociedades foram priorizados e medidas voltadas para o controle da doença foram tomadas. Para o presidente, a vida humana nunca aparece como um valor absoluto, né? Sempre está acompanhada por alguma conjunção adversativa. No pronunciamento feito há 2 semanas atrás, o Bolsonaro afirmou: a vida em primeiro lugar, mas sem emprego, a sociedade enfrentará um problema tão grave quanto a doença, que é a miséria, né? Nessa semana, ele voltou à baila da relativização da vida humana, dizendo: a vida não tem preço, mas a economia e o emprego têm que voltar à normalidade. Durante a sua última live, justificou a saída do Mandetta ao dizer que a gestão dele era voltada quase que exclusivamente para a questão da vida. Por enquanto, Bolsonaro poderá ficar mais aliviado, porque a popularidade do Mandetta, bem maior que a dele, né, inclusive, já não é mais um problema. Agora ele tem um ministro menos popular, né, com carisma de um pé de alface, e que até agora tem se esforçado para não derrubar as narrativas fabricadas pelo gabinete do ódio ou do próprio Palácio Planalto, né? Conter a disseminação do vírus não é o principal objetivo do Bolsonaro, mas sim a sua reeleição. Todas as suas ações durante a pandemia, inclusive essa troca no ministério, né, foram claramente calculadas visando alimentar narrativas eleitorais, cara, não se enganem. A mudança do Ministério da Saúde deixou isso bastante evidente, trocou 6 por meia dúzia para continuar do jeito que tá. Não foi uma troca motivada pela incompetência técnica do Mandetta, mas pela ameaça política que ele passou a representar ao presidente. E nem por essas questões, né? Todas as coisas que a gente destaca negativas do Mandetta não foram as que fizeram ele cair, né? Até porque foram as que credenciaram o Mandetta a ser ministro do Bolsonaro. Exatamente. O que a gente tem falado é que as qualidades do Mandetta nesse momento em que fazer o básico, fazer o feijão com arroz, já faz com que a gente possa aplaudir, foi o que derrubou o ministro, né? E aí o presidente Bolsonaro troca esse 6 por meia dúzia. Porém, cara, ainda assim eu fico abismado com uma questão, porque eu trouxe aqui no episódio 6 ou 7, quando a gente começou a pandemia, eu falei, né? Léo, o presidente vai se adequar, porque é muito fácil se adequar ao discurso do coronavírus e você conseguir ter poder por conta disso. E aí o nosso último episódio, o Deus Máquina mostrou isso. Você consegue ser um ditador não negando o coronavírus. É isso que me parece, assim, o quanto mostra que o Bolsonaro, acima de tudo, ele é burro. Acima de tudo, ele é burro, cara. Ele poderia estar tirando proveito desse momento e fazendo o certo. É isso que me deixa... Gente, onde a gente vai chegar, então? O cálculo dele é basicamente eleitoral. Tira um ministro popular e coloca um desconhecido que não faz parte da política e não tem as mesmas pretensões eleitorais que o Mandetta tem pro estado do Mato Grosso do Sul, né? Resta saber se o Taik vai atingir... E agora pro Brasil, né? Agora pro Brasil, porque ele se projetou como um político de direita moderado agora, o Mandetta. E o Bolsonaro conseguiu colocar agora onde ele queria, né? Como um adversário. Como um adversário mesmo, porque num X1 Bolsonaro e Mandetta, quem que o Coronga vai votar? Me diz, Léo, conta pra gente. Com certeza no Luiz Henrique Mandetta, né? Resta saber se o Taik vai atingir o equilíbrio entre agradar o anticientificismo do Bolsonaro e cuidar da saúde da população seguindo a ciência. Spoiler do Coronga. Não vai, porque é impossível fazer isso. Ou se toma o remédio receitado pelo médico, ou chazinho milagroso das musas, né, fitness do Instagram. Qual vai ser o posicionamento do ministro em relação à participação do presidente neste domingo em protestos populares a favor de abertura do comércio? Ele discursou em Brasília num ato que defendia uma intervenção militar, rasgando de novo a Constituição Federal. Clamando! O povo está clamando! Nós queremos o AI-5 e Bolsonaro no poder! Brasília,
19/4/2020, em frente ao QG, quartel, para pedir intervenção com a manutenção do presidente Bolsonaro no poder. E assim, trago vergonhosamente, né, que o líder da oposição na Câmara dos Deputados, né, o deputado André Figueiredo, do PDT, disse em entrevista hoje para Valor Econômico que o momento é de combater o coronavírus e não de impeachment. Depois de novo ato, né, quebrando a Constituição, pedindo, sabe, o fechamento do Congresso, ditadura militar, a gente ainda não está pensando em impeachment, segundo o líder da Câmara. Mas ele não é do partido do Ciro Gomes? Do partido do Ciro Gomes, exatamente. Esse é o nível da nossa esquerda. A gente está parado, gente. Como não é um momento de impeachment? Olha o que esse cara está fazendo. Assim, essa é a situação do Brasil. Nem a oposição está sendo oposição, Brasil. Deixando um pouco de falar do Bolsonaro, felizmente, né? Por pouco tempo, infelizmente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, né, do PCdoB, organizou o que chamou de uma operação de guerra para trazer ao estado 107 respiradores e 200 mil máscaras compradas da China em março desse ano para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Segundo a coluna na coluna painel da Folha de São Paulo, publicada nessa quinta-feira, né, dia 16/4, com a ajuda de uma importadora maranhense, o Dino negociou diretamente com uma empresa chinesa que enviou os equipamentos e suprimentos médicos para a Etiópia, escapando da rota que passaria pela Europa, onde poderia ser desviada. Meu Deus. A pirataria moderna que a gente falou aqui outro dia, cara. Que loucura. Olha o nível da nossa geopolítica, velho. Que coisa, por conta de insumos de saúde, né? Necessidade de todo mundo. A gente não tá falando de, sei lá, comprar Coca-Cola, sei lá, velho. Comprar... Vai falar de tráfico internacional, sei lá, que você precisa fazer um esquema, pô. Pelo amor de Deus. Essa logística foi traçada pelo governador para evitar que o lote fosse desviado, né, vendido para os Estados Unidos ou apreendido pelo próprio governo federal do Brasil. A operação levou 20 dias e custou 6 milhões de dólares. O secretário estadual de Indústria e Comércio, né, o Simplício Araújo, que coordenou essa empreitada, disse que o cargueiro que saiu da China e aterrissou em São Paulo teve o frete pago pela mineradora Vale. Em São Paulo, a carga foi colocada em um avião fretado e foi enviada direto para o Maranhão, onde passou pela Receita Federal. A estratégia de evitar a liberação na alfândega em São Paulo foi montada para que os equipamentos não fossem retirados pelo governo Bolsonaro. E o Simplício Araújo disse para a Folha: se não fizéssemos dessa forma, demoraríamos 3 meses para conseguir essa quantidade de respiradores. Assim que os equipamentos chegaram, já os conectamos para ampliar a nossa oferta de leitos da UTI do Maranhão. Infelizmente, durou pouco, mas teremos que voltar a falar do Bolsonaro, né? Porque o Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo, nos trouxe que o presidente Jair Bolsonaro revogou nessa sexta-feira, dia 17, 3 portarias do Exército que estabeleciam regras para o rastreamento e identificação de armas de fogo no Brasil. As normas também tratavam da obrigatoriedade dos dispositivos de segurança em armas de fogo. No Twitter, o Bolsonaro escreveu após isso, né? Atiradores e colecionadores, determinei a revogação das portarias COLOG, Comando Logístico do Exército, número 46, 60 e 61, de março de 2020, que tratam do rastreamento, identificação e marcação de armas, munições e demais produtos controlados por não se adequarem às minhas diretrizes definidas em decretos. Pouco depois, a anulação das 3 portarias foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro é um crítico do desarmamento e já editou medidas para facilitar o porte e a posse de armas de fogo. A primeira portaria mencionada pelo presidente cria o SISNAR, que é o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército. Pela norma, os dados dos produtos controlados, fabricados, importadores ou comercializados, precisam ser lançados nesse sistema por todas as pessoas físicas e jurídicas registradas no Exército que exerçam atividades com eles. A regra abrange armas de fogo, munições e explosivos. A portaria 60, também do Comando Logístico do Exército, traz normativas de marcação e de dispositivos de segurança em armas de fogo. E o texto estabelece, por exemplo, que esses armamentos precisam ter inscrito o nome e a marca do fabricante, o país de origem, o calibre, o número de série e o ano de fabricação, entre outras informações. Essas obrigações já constavam em normas anteriores do Ministério da Defesa, mas, segundo explica o Bruno Langeani, que é o gerente do Instituto Sou da Paz,
A portaria citada por Bolsonaro tem modificações importantes, entre elas diretrizes para a remarcação